Provérbios 5. Filho meu, atende a minha sabedoria, a minha inteligência, inclina os teus ouvidos. Para que conserves a descrição e os teus lábios guardem o conhecimento. Porque os lábios da mulher estranha destilam favos de mel, e o seu paladar é mais suave do que o azeite. Mas o seu fim é amargoso como o absinto, agudo como a espada de 2 gumes. Os seus pés descem à morte, os seus passos se firmam no inferno. Ela não pondera a vereda da vida, os seus caminhos são instáveis e ela não os conhece. Agora, pois, filhos, dai-me ouvidos, e não vos desvieis das palavras da minha boca. Afasta dela o teu caminho, e não te aproximes da porta da sua casa. Para que não des a outrem a tua honra, nem os teus anos a cruéis. Para que não se fartem os estranhos do teu poder, e o fruto do teu trabalho não vá para a casa alheia. E no fim venhas a gemer, quando se consumirem a tua carne e o teu corpo, e digas: como odiei a correção, e o meu coração desprezou a repreensão. E não escutei a voz dos que me ensinavam, nem a meus mestres inclinei os meus ouvidos. Quase me achei em todo o mal no meio da congregação e da assembleia. Bebe água da tua cisterna e das correntes do teu poço. Derramar-se-iam por fora as tuas fontes, e pelas ruas os ribeiros de águas. Sejam para ti só, e não para os estranhos contigo. Seja bendito o teu manancial, e alegra-te com a mulher da tua mocidade. Como serva amorosa e gazela graciosa, saciem-te os seus seios em todo o tempo, e pelo seu amor se atraído perpetuamente. E por que, filho meu, te deixarias atrair por uma mulher alheia e abraçarias o seio da estranha? Porque os caminhos do homem estão perante os olhos do Senhor, e ele pesa todas as suas veredas. Quanto ao ímpio, as suas iniquidades o prenderão, e com as cordas do seu pecado será detido. Ele morrerá pela falta de disciplina, e pela grandeza da sua loucura se perderá. Provérbios 6. Filho meu, se ficaste por fiador do teu companheiro, se deste a tua mão ao estranho, e te deixaste enredar pelas próprias palavras, e te prendeste nas palavras da tua boca, faze, pois, isto agora, filho meu, e livra-te, já que caíste nas mãos do teu companheiro. Vai, humilha-te, e importuna o teu companheiro. Não dês sono aos teus olhos, nem deixes adormecer as tuas pálpebras. Livra-te, como a gazela da mão do caçador, e como a ave da mão do passarinheiro, vai ter com a formiga. Ó preguiçoso, considera os seus caminhos, e sê sábio. Pois ela, não tendo chefe, nem guarda, nem dominador, prepara no verão o seu pão. Na cega junta o seu mantimento. Ó, preguiçoso, até quando ficarás deitado? Quando te levantarás do teu sono, um pouco para dormir, um pouco para tosquenejar, um pouco para cruzar as mãos em repouso. Assim te sobrevirá a tua pobreza como um ladrão, e a tua necessidade como um homem armado. O homem de Belial, o homem vil, é o que anda com a perversidade da boca, acena com os olhos, fala come os pés, e faz sinais com os dedos. Perversidades há no seu coração, todo o tempo maquina mal. Anda, semeando contendas, pelo que a sua destruição virá repentinamente. Subitamente será quebrantado, sem que haja cura. Estas 6 coisas o Senhor odeia, e a 7ª, a sua alma abomina: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que maquina pensamentos perversos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras, e o que semeia contendas entre irmãos. Filho meu, guarda o mandamento de teu pai, e não deixes a instrução de tua mãe. Ata-os perpetuamente ao teu coração, pendurós ao teu pescoço. Quando caminhares, isso te guiará. Quando te deitares, te guardará. Quando acordares, falará contigo. Porque o mandamento é lâmpada, e a instrução, luz, e as repreensões,
da correção são o caminho da vida, para te guardarem da mulher vil e das lisonjas da estranha. Não cobices no teu coração a sua formosura, nem te prendas aos seus olhos, porque por causa de uma prostituta se chega a pedir um bocado de pão, e a adúltera anda à caça da alma preciosa. Porventura tomará alguém fogo no seu seio, sem que suas roupas se queimem? Ou andará alguém sobre brasas, sem que se queimem? OS PS. Assim ficará o que entrar a mulher do seu próximo. Não será inocente todo aquele que a tocar. Não se injuria o ladrão quando furta para saciar-se, tendo fome. E se for achado, pagará o tanto 7 vezes. Terá de dar todos os bens da sua casa. Assim, o que adultera com uma mulher é falto de entendimento. Destrói a sua alma o que tal faz. Achará castigo e vilipêndio, e o seu opróbrio nunca se apagará. Porque os ciúmes enfurecerão ao marido, e de maneira nenhuma perdoará no dia da vingança. Não aceitará nenhuma compensação, nem me consentira, ainda que multipliques os presentes. Provérbios 7. Filho meu, guarda as minhas palavras, e entesoura contigo os meus mandamentos. Guarda os meus mandamentos, e vive. E a minha lei, como a menina dos teus olhos, ata-os aos teus dedos, escrevós na tábua do teu coração. Dize a sabedoria: tu és minha irmã, e a prudência chama de tua parenta, para que elas te guardem da mulher estranha, da estranha que lisonjeia com suas palavras. Porque da janela da minha casa, por minhas grades olhando eu, vi entre os simples, descobri entre os moços, um moço falto de juízo, que passava pela rua, junto à sua esquina, e seguia o caminho da sua casa no crepúsculo, à tarde do dia, na tenebrosa noite e na escuridão. E eis que uma mulher lhe saiu ao encontro, com enfeites de prostituta e astúcia de coração. Estava alvoroçada e irrequieta. Não paravam em sua casa os seus pés, ora pelas ruas, ora pelas praças, espreitando por todos os cantos. Aproxima-se dele e o beijou, e de cara impudente lhe disse: sacrifícios pacíficos tenho comigo. Hoje paguei os meus votos. Por isso saí ao teu encontro, a buscar diligentemente a tua face, e te achei. Já cobri a minha cama com cobertas de tapeçaria, com obras lavradas com linho fino do Egito. Já perfumei o meu leito com mirra, aloes e conila. Vem, saciemo-nos de amores até pela manhã, alegremo-nos com amores. Porque o marido não está em casa, foi fazer uma longa viagem. Levou na mão um saquiteu de dinheiro, voltará para casa só no dia marcado. Assim, o seduziu com a multidão das suas palavras, com as lisonjas dos seus lábios, o persuadiu. E ele logo a segue, como o boi que vai para o matadouro, e como o louco ao castigo das prisões, até que a flecha lhe atravesse o fígado, como a ave que se apressa para o laço, e não sabe que isso lhe custará a vida, agora. Pois, filhos, dai-me ouvidos, e estai atentos às palavras da minha boca. Não se desvie o teu coração para os caminhos dela, e não andes perdido nas suas veredas, porque há muitos feridos, derrubou, e são muitíssimos os que por ela foram mortos. A sua casa é caminho do inferno, que desce às câmaras da morte. Provérbios 8. Não clama, porventura, a sabedoria, e a inteligência não faz ouvir a sua voz? No cimo das alturas, junto ao caminho, nas encruzilhadas das veredas se posta, do lado das portas da cidade, a entrada das portas da voz. A vós, ó homens, clamo,
e a minha voz se dirige aos filhos dos homens. Entendei, ó simples, a prudência, e vós, insensatos, entendei de coração? Ouvi, porque profiro coisas excelentes, e os meus lábios se abrem para a equidade, porque a minha boca proferirá verdade, e os meus lábios abominam a impiedade. Justas são todas as palavras da minha boca. Não há nelas nenhuma coisa torta, nem perversa. Todas elas são retas para aquele que as entende, e justas para os que acham o conhecimento. Aceitai a minha correção, e não a prata, e o conhecimento mais do que o ouro fino escolhido, porque melhor é a sabedoria do que os rubis. E deitura. O que se deseja nada se pode comparar com ela. Eu, a sabedoria, habito com a prudência, e acho o conhecimento dos conselhos. O temor do Senhor é odiar o mal, a soberba, a arrogância, o mau caminho, e a boca perversa eu odeio. Mel é o conselho, e a verdadeira sabedoria. Eu sou o entendimento. Minha é a fortaleza. Por mim reinam os reis, e os príncipes decretam justiça. Por mim governam os príncipes e os nobres. Sim, todos os juízes da terra. Eu amo aos que me amam, e os que cedo me buscarem, me acharão. Riquezas e honra estão comigo, assim como a fazenda durável e a justiça. Melhor é o meu fruto do que o ouro refinado, e o meu produto melhor do que a prata escolhida. Faço andar pelo caminho da justiça, no meio das veredas do juízo, para fazer dar bens permanentes aos que me amam, e encher os seus tesouros. O Senhor me possuiu no princípio de seus caminhos. Desde então, e antes de suas obras mais antigas, desde a eternidade fui ungida, desde o princípio, antes do começo da terra. Quando ainda não havia abismos, fui gerada, quando ainda não havia fontes carregadas de águas. Antes que os montes fossem firmados, antes dos outeiros, eu fui gerada. Ainda ele não tinha feito a terra nem meus compas, nem o princípio do pó do mundo. Quando ele preparava os céus, aí estava eu. Quando compassava ao redor a face do abismo, quando firmava as nuvens acima, quando fortificava as fontes do abismo, quando fixava ao mar o seu termo, para que as águas não traspassassem o seu mando, quando compunha os fundamentos da terra. Então, eu estava com ele, e era seu arquiteto, e era cada dia as suas delícias, folgando perante ele em todo o tempo, folgando no seu mundo habitável, e achando as minhas delícias com os filhos dos homens. Agora, pois filhos, ouvi-me, porque bem-aventurados serão os que guardarem os meus caminhos. Ouvi a correção, e sede sábios, e não a rejeiteis. Bem-aventurado o homem que me ouve, velando as minhas portas cada dia, esperando as ombreiras da minha entrada, porque o que me achar a cara à vida, e alcançará o favor do Senhor. Mas o que pecar contra mim, violentará a sua própria alma. Todos os que me odeiam amam a morte. Hoje é um dia especial para agradecermos a Deus por tudo, por toda saúde, por todas as condições que nos permite respirar e viver. Obrigado, Senhor, pela vida. Obrigado, Senhor, pela saúde. Obrigado pelos livramentos e toda a prosperidade que o Senhor tens nos dado. Obrigada por acompanhar comigo a leitura bíblica de agora e outras que faremos. E se você gostou, curta, se inscreva, para contribuir com o canal e podermos crescer, levando a palavra de Deus para mais pessoas. Muito grata. Obrigada, Deus te abençoe.